Pessoal, nós vamos começar a segunda parte do módulo 9. Eu quero que vocês estejam com caneta azul e papel na mão. Isabela, eu não sou analógica, eu gosto da tecnologia. Então anota no bloco de notas do celular, mas eu quero que vocês anotem, não percam nenhum ponto, porque agora é uma parte muito importante do posicionamento digital do advogado. O que é e como fazer. Primeira parte do módulo, vocês viram ali quais são as diretrizes, não limitações, porque isso é crença limitante, mas as diretrizes que a OAB estabelece para o advogado fazer a sua publicidade. E diretrizes agora super atuais, que foram agora estabelecidas no ano de 2021. Eu quis trazer para vocês uma analogia como se fosse uma casa do seu posicionamento digital. Nós vamos começar com o alicerce, vamos passar para a estrutura e depois para o telhado, para que você tenha uma casa sólida, que ela se perpetue, para que não seja igual aquela história lá, né, que a gente escutava na infância, aquela casa quando ela era mal construída, e aí vinha o personagem, a história dos Três Porquinhos, se eu não me engano. E aí a casa que era mal construída, não tinha materiais bons, o que acontecia com ela? Ela caía quando o lobo soprava. Eu tenho certeza que o seu posicionamento digital, você não quer que venha um lobo, sopre ela e ela acabe, se desapareça, né? Vamos trabalhar para que a sua casa seja sólida, incrível e que ela efetivamente consiga atingir o propósito que você deseja. Então vamos começar aqui com o alicerce. Nós precisamos entender os novos comportamentos do cliente. Afinal de contas, o cliente é tudo para a advocacia. Sem o cliente, o advogado ele vai existir, vai perpetuar a sua profissão? Não, ele é que paga os nossos honorários. Ele que traz a questão de demanda, não questão de ação judicial, tá? Mas a demanda de mercado, ela advém porque nós temos clientes. Se a gente não tem cliente, não tem por que existir a profissão. Então o cliente, ele é valioso. Ele é o foco do nosso negócio. Ele é o foco do nosso assunto, do nosso trabalho, da construção da nossa marca. E por que eu falo isso com vocês? Porque quando você idealiza um posicionamento digital, quando você constrói o alicerce do seu posicionamento, você tem que ter o cliente como seu norte. Entender quais são as dores desse cliente, quais são as objeções, para que você efetivamente consiga mostrar aquilo que ele deseja, ele quer e faz sentido para ele. Mas eu vou deixar um grande alerta aqui. Não é fazer algo que o cliente quer, mas que você não consegue entregar. Porque o que você faz no digital, você tem que entregar no mundo real, no mundo offline. O offline, você tem que estar, tudo que você está mostrando é porque existe no offline. Se não existe, não mostra, não pega o celular, não cria uma conta, não cria um site, não faça nada. Porque isso é enganar. E o enganar não perpetua, não traz sucesso, não traz resultado, não prospecta cliente, não vai oportunizar lugares para você na advocacia. Quando a gente pensa também na questão de comportamento do cliente, nós temos sempre que imaginar que o cliente ele anseia por uma informação, mas no digital ele busca conexão com a informação que você trouxe, para que você então, através dessa conexão, transmita uma reputação, consiga passar credibilidade e aí sim se atinge o resultado que você quer com o seu conteúdo, sempre tendo como foco o cliente. Antes, nós tínhamos ali a questão da figura, né, o boca a boca, ele subsiste na advocacia? Sim, ele é válido. Só que na internet também acontece um boca a boca. Só que o boca a boca da internet ele ganhou uma proporção que não tem limites de território, não tem limites de lugar, né? Você consegue alcançar um número indeterminado de pessoas. Então a internet ela possibilita com que as pessoas tenham acesso a vários profissionais. Por um lado, aumenta a concorrência, mas por outro, aumenta a qualidade desses concorrentes. Isso vai beneficiar o cliente já percebeu isso. O cliente já
entendeu que, e aí esse novo comportamento é isso, é você começar a buscar referências, não somente de alguém que falou, fulano, essa aqui é minha amiga, é uma excelente advogada, olha só, aquele advogado trabalhou para um amigo meu e ele tem ali uma referência. E aí sempre as pessoas vão validar aonde? Na internet. Então assim, beleza, ele é bom? Ele tem conta na rede social? Vamos ver aqui na busca do Google, deixa eu ver se aparece alguma coisa de processo que ele atua, porque tem sites que às vezes mostram, né, os processos que tem ali domínio público, você consegue vislumbrar se aquele advogado ele atua em um processo ou não. Ah, deixa eu ver se ele tem inscrição na OAB, qual que é o nome dele? Deixa eu ver se ele tem algum artigo sobre o assunto, deixa eu fazer uma pesquisa aqui na internet. E é assim. Se alguém lá no Mato Grosso quer procurar uma referência nacional em um assunto, se ele não consegue que as pessoas próximas dele tragam essa referência, para onde que ele vai procurar? Na internet. E aí, como que você vai se fazer encontrável? Como que você vai mostrar quem você é se você continuar sentado na mesa do seu escritório, com os braços cruzados ou trabalhando? Não estou falando que você nesse momento vai estar sem fazer nada, mas você vai continuar ali. Um advogado, uma advogada competente, com proatividade, com domínio incrível sobre um assunto, mas ninguém sabe. Aquela pessoa lá no Mato Grosso do Sul que está procurando esse advogado, ela não sabe que você está no seu escritório. Porque o meio que ela utilizou para pesquisa, que foi a internet, não te identificou, não te apontou. E aí, você vai continuar perdendo essa oportunidade? É óbvio que é um exemplo, mas que é factível de acontecer. E aí, gente, a gente entra na questão, por que eu tô falando muito da internet? Esse é um movimento que acontece em todos os segmentos das grandes empresas, indústria. Você pode falar assim, Isabela, mas o advogado não pode o caráter mercantil. Ok, mas vivemos em uma sociedade. O direito é uma ciência social aplicada. O advogado lida com pessoas. E aí o que eu quero dizer com isso? Se as pessoas mudam o seu comportamento, vai impactar no direito, na advocacia? Sim. Então nós temos, porque quando eu falo a internet, posicionamento digital é bom para advogado, eu tenho que explicar por quê. Porque nós trabalhamos no direito com o quê? Com provas, com fundamentos. Então estou provando para vocês essa questão. Marketing tradicional e redes sociais. Marketing tradicional, ele era extremamente invasivo. As pessoas não buscavam muita referência porque vinha ali os produtos, os serviços, para elas assim incutidas ali dentro no intervalo da sua programação predileta, vinha uma propaganda, um jingle, aquelas musiquinhas que ficam na sua lembrança. Eu lembro de várias, né, da minha infância, eu lembro até hoje. Tem uma de um sanduíche, gente, que eu lembro ela assim do início ao fim, tudo da música. Lembro das cores, eu lembro, e na música falava até quais eram os... Não vou fazer aqui um merchan gratuito pro sanduíche, pra marca, não. Mas aí falava até qual que eram os ingredientes, né, do sanduíche. Gente, eu lembro de tudo, eu sei falar. Se alguém me perguntar, eu sei falar item por item desse sanduíche. E aí não era porque eu procurava, eu quero comer o sanduíche X da marca tal, da empresa tal. Não. Eu estava lá assistindo meu desenho, uma novela, a propaganda ela chegava até mim. E aí o que acontecia? Esse marketing tradicional extremamente caro, não era todo mundo que tem acesso. O advogado nem pode estar em rádio, televisão, outdoor, ele nem pode, artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. E também tinha ali um comportamento de que os produtos e serviços, aquela publicidade, ela era feita com dados frios, estatísticos, sem pensar no viés, o que vocês vão me ouvir falar muito nessa parte do módulo. Conexão, não conectava, não agregava, não gerava valor, não se aproximava com o seu cliente, com o seu público-alvo. E aí, eis que com a utilização, com a democratização
cada vez maior da internet, num cenário em que hoje as pessoas têm maior facilidade de acesso, seja por conta da acessibilidade de comprar um aparelho ou de ter uma internet à sua disposição, seja no celular, num tablet ou em um computador, ou mesmo num aparelho de televisão, as pessoas têm um acesso mais facilitado à internet. Eu lembro que quando o meu contato com a internet era internet de escada, tô aqui denunciando inclusive a minha idade, né, gente? Eu tinha que utilizar a internet, ocupava a linha telefônica, eu tinha que esperar a madrugada, porque senão vinha o pulso, era muito cara a conta telefônica, e às vezes eu tinha que fazer pesquisa da escola durante a noite, não lembro se era depois das 10, depois da meia-noite, ou final de semana, que era livre, né, o acesso à internet, então era tudo muito difícil, então a gente não tinha aquela facilidade. Hoje em dia tudo se já remete à internet. E aí, por conta disso, surgiram as redes sociais, as pessoas no início se socializando de uma forma um pouco mais rasa, né, de entender que era só um canal de entretenimento, e com o passar do tempo as redes sociais se tornaram um canal de entretenimento e de informação, aprendizado, né? E aí as grandes empresas começaram a entender, empresas da ramo de cosmético, de moda, de cursos, né? Começaram a entender que as redes sociais são mais próximas do público-alvo, elas conectam, elas interagem melhor com o cliente. E aí elas começaram a entender que as pessoas também começaram a se tornar consumidores o quê? Mais qualificados, que elas buscavam uma boa experiência com o produto, uma boa experiência com a marca. Elas querem marcas que tenham referência e conexão com os valores próximos do seu, que tenham qualidade, que tenha preço bom, mas que seja uma marca idônea e que elas consigam enxergar isso, esse valor agregado na marca. Além de tudo, a internet ela é um ambiente extremamente mais acessível, mais barato. Então, não somente as grandes marcas começaram a migrar para esse cenário, mas todo e qualquer profissional enxergou essa janela, essa possibilidade. E eis que vem as redes sociais com esse grande protagonismo, né, de conexão, de interação, o famoso engajamento. As mídias de massa foram perdendo força e as pessoas hoje querem se entreter, elas não vão olhar para a programação do canal XYZ da televisão. Muitas vezes elas vão assistir uma live no Instagram, elas vão assistir um canal no YouTube. Quantos canais de pessoas que não tinham fama e que hoje conseguem gerar ali milhões de reais? Quantos advogados que não podem aparecer na televisão, mas tem um canal no YouTube com recorrência, com frequência? Então, é um comportamento que ele não necessariamente do mercado jurídico, mas ele vai impactar no mercado no qual nós atuamos. E aí as redes sociais também tem a questão que elas são inclusivas, democráticas, consome quem quer. Então não é aquela mídia mais tradicional que ela é invasiva, ela ia até a pessoa no momento que ela nem estava esperando. Não, na rede social, quem quer alguma coisa vai até aquele produto, aquele serviço, aquela informação. Por isso essa proximidade, muito mais do que genuína. O marketing ele teve que se adaptar, passando a perceber as dores do consumidor. Então ele não pega um dado estatístico de preferências, ele quer escutar o consumidor. Ele quer desenhar um produto ou serviço pensando nas dores, nas objeções daquele público, do seu cliente ideal. Ele quer trazer um serviço que traga uma boa experiência, que agregue valor e que gere o quê? Transformação. E todo esse cenário repercutiu na advocacia? Sim. Trouxe o quê? Novas tendências para a advocacia. Quais tendências são essas? Primeiro, clientes mais exigentes, informados e instruídos. Eu tenho certeza de chegar para você o seguinte cliente: olha, eu já pesquisei no Google, porque tem muito marketing de conteúdo. Tem aqui, eu já entendi mais ou menos o que é o meu caso, mas eu quero que você me explique. Não é que ele quer assim te testar, mas ele está mais exigente porque ele teve contato com a informação. Então você precisa de passar segurança, até para falar assim, olha,
esse conteúdo não se adequa ao seu caso por conta dessa especificidade, por conta desse detalhe, ou não, ele se ajusta por conta desse ponto, e você vai esclarecendo. O que você não pode sentir é inseguro, imaginar que esse cliente exigente, ele veio para te prejudicar, não, ele veio para trazer até maior qualidade para o seu serviço. Vai haver também o quê? Pressão competitiva do mercado, porque se as pessoas, se os profissionais estão mais presentes e visíveis na internet, você começa a ver o quê? A sua concorrência, ela começa a ser maior, né? A visibilidade dela é maior, você fala assim, e agora? O que eu faço? Eu choro e desespero, falo, meu Deus, socorro, não quero, ou não, vou estudar, vou analisar minha concorrência para entender qual é o planejamento estratégico que eu preciso ter para ter maior visibilidade e ter o meu diferencial. Transformação digital. As pessoas estão mais na internet, os advogados também trouxe essa nova tendência. Relacionamentos mais humanizados. Por quê? Se entendeu que as pessoas buscam ter melhores experiências, não é? Então, dentro da advocacia, não é mais uma relação você, advogada, detentor do conhecimento técnico e já estabelecendo, assim, olha, tá aqui a sua estratégia. Não, você precisa de escutar, você precisa de ter algumas diretrizes dentro do formato do seu atendimento que você consiga o quê? Encantar o cliente, você consiga superar as suas expectativas, você consiga efetivamente escutar o cliente e não só despejar informação para ele entender que você lida com pessoas. Isabela, eu lido com pessoa jurídica. Ainda assim, por detrás de uma pessoa jurídica tem uma pessoa física. Entender também que pessoa jurídica ela tem ali os problemas a elas correlatos. E aí, como lidar dessa forma? O advogado ele tem que desenvolver, ele percebeu essa tendência de desenvolver o atendimento humanizado. Valorização de habilidades comportamentais, que são as soft skills. O advogado ele percebeu que ele precisa desenvolver inteligência emocional, ele precisa desenvolver resiliência, ele precisa desenvolver empatia. As grandes marcas já perceberam isso, porque o comportamento do consumidor, ele mudou. E o advogado tem que se ajustar a essas novas tendências para que ele consiga atender esses desejos dos novos consumidores, dos novos clientes. E aí, como aproveitar as novas tendências? Primeiro, ensinar o cliente antes de fechar o contrato. Compreensão do serviço. O cliente é exigente, mas muitas vezes ele não está preparado para receber. Ele tem informação, mas não está preparado para receber o serviço, para enxergar o valor do serviço, para compreender que ele precisa desse serviço. E aí você vem com o marketing de conteúdo e faz o quê? Ensina ele. Mostra que a Lei Geral de Proteção de Dados mostra o que é, mostra quais são os benefícios, mostra que existem sanções para quem não aplica as diretrizes da lei. Mostra para o cliente que, se ele souber o que são regimes de bens, muitas vezes ele consegue construir um planejamento matrimonial que realmente atenda os interesses tanto dele quanto do seu companheiro ou companheira. Mas aí não adianta eu chegar e falar assim, tem o serviço tal. Não, eu tenho que entender qual que é o nível de consciência desse cliente. Tá vendo que não basta eu pegar o celular, filmar e falar, olá, tudo bem? Meu nome é Isabela, vim aqui falar com você sobre o julgado. Não, gente, tem toda uma estratégia, um estudo. Por isso que a sua base, o seu alicerce, ele tem que ser o quê? Sólido. Porque senão a sua casa vai literalmente o quê? Cair. Você não sustenta porque você não compreendeu, não passou por essas etapas. Outro ponto, mudança no pensamento do advogado para aderir às inovações. Nós lidamos com uma profissão muito tradicional e às vezes o novo, ele muda alguns mecanismos, né, relacionados à advocacia. Mas o advogado do século XXI percebeu que as inovações não vieram para atrapalhar o advogado, não vieram para tirar o advogado do mercado, elas vieram para melhorar o trabalho do advogado, vieram para auxiliar, para potencializar.
Isabela, mas isso está falando muito do offline? Sim, porque é essa questão dessas novas tendências que você vai lidar no offline que você vai mostrar, vai tornar público no seu posicionamento digital. O outro ponto também é a valorização do relacionamento com o cliente pré e pós-contratação. Quando você pensa em atendimento humanizado, você tem que imaginar que você vai cuidar do seu relacionamento com o seu cliente do início da prospecção até para sempre. O momento pós-contratação, ele não tem fim. Você vai continuar cuidando desse cliente e você precisa mostrar porque talvez esse seja o seu diferencial. Você está mostrando isso? As pessoas sabem que você tem um bom atendimento pré e pós-contratual? Como você faz? Isso elas conhecem? Se você respondeu assim, não, acho que não. Se você já pensou dessa forma, já internalizem que você precisa pensar com muito carinho em como começar o seu posicionamento digital. Um outro ponto, uma outra tendência, posicionamento digital estratégico. Como eu falei com vocês, posicionamento digital não é o aparecer no digital, pronto, ufa, ai, acabei, consegui aparecer. Não. Você tem que pensar de forma estratégica, pensando em quem? Foco em quem? Tem certeza de responder? O cliente. É isso mesmo. Seu foco tem que ser no cliente, mas de forma estratégica. Por que que o foco é nele? Como que o foco é feito nele? E como você vai aparecer de modo em que você consiga atingir um propósito? Gente, ai não, a AB não pode proibir a ostentação, tem que mostrar meu carro. Mas você vai mostrar seu carro por mostrar ou tem um conceito, algo por detrás que tem a ver com a sua profissão? É isso que você tem que se perguntar. Não existe fórmula mágica. Quando eu falar com vocês a questão do planejamento, eu não vou passar uma receita de bolo. Vou passar itens que são importantes, mas você é que tem que ajustar de acordo com o seu modelo de advocacia, do seu negócio. Não é só mostrar por mostrar, não é seguir dica de como crescer numa rede social XYZ, porque aí você não tem solidez e não tem resultado nenhum, é só trabalho. É só você talvez ter que contratar um social media para gerenciar o quê? Não vai fazer sentido. Então, por isso que é muito importante ter essa dimensão. E para finalizar, com relação a essas novas tendências, como você pode aproveitar, é o atendimento humanizado direcionado à persona com soft skills. Você vai estabelecer um atendimento que ele seja humanizado, mas pensando em desenvolver as soft skills, como inteligência emocional, Isabela. Inteligência emocional para atendimento, sim. O seu cliente não vem exigente? Ele vem lá, talvez, até com um artigo do Google, falando assim, eu quero que praticamente quero que você construa para mim um parecer ou um documento jurídico, você só assine, eu quero que tenha esse conteúdo. Como que você vai lidar com isso? Você vai falar assim, não vou ou não? Você vai entender assim, poxa, ele quis ser diligente, então deixa eu mostrar para ele, não, realmente é isso, o que a gente pode fazer para melhorar ou não, isso não se ajusta. Como você vai fazer, trazer isso para a internet? É algo importante, é algo que precisa ser concretizado. Então, nós encerramos a nossa parte da aula por aqui e no próximo nós vamos falar sobre o autoconhecimento.